A paz do Senhor, os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos a mais um domingo, passamos por mais uma semana e podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Então, dou graças a Deus por estar aqui compartilhando aí essa escola bíblica com os irmãos e que nós possamos fazer bom proveito da palavra do Senhor, do nosso manual de fé, mas também o nosso manual de conduta. Amém? Vamos estar orando para a gente estar iniciando a escola bíblica. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma escola bíblica, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos dividindo e aprendendo um pouquinho mais acerca da Tua palavra, acerca da Tua vontade. Seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, nós estamos aí com a escola bíblica, estudando o livro, ou melhor, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Estamos no capítulo 3 e já encaminhando para o final, porque a carta ela termina no capítulo 3. Então, nós já estamos aí no último capítulo dessa carta e eu espero que todo esse período que a gente está estudando essa carta, que ela tenha trazido aí uma melhoria, um ganho de aprendizado e de prática também, que não adianta a gente saber a teoria e não colocar em prática aquilo que a Bíblia traz para a gente como informação, como aprendizado e como admoestação também, como a gente vai ver logo a seguir na leitura. Então, só relembrando a semana passada, na semana passada nós na verdade demos continuidade ao capítulo 3, relembramos algumas coisas ali do começo do capítulo 3, onde ele começa a falar de maneira mais pontual acerca das falhas que estavam acontecendo na igreja dos Colossenses. Então, capítulo 2 e capítulo 1 ele fala de uma maneira geral, e no capítulo 3 ele começa a pontuar o que está acontecendo de errado. Então, se eu for comparar aí a postura do apóstolo Paulo na carta, como se ele estivesse falando aos Colossenses presencialmente, seria mais ou menos a mesma maneira, a mesma postura que Jesus teve com a mulher samaritana, quando ele estava ali no poço pegando água, e a mulher pede água, e aí vai conversando com a mulher, e aí ele está esperando ela confessar os pecados. Como ela não faz isso, ele então pede para que ela chamasse o seu marido, e aí ela vai e fala que ela não tinha marido, na verdade ela tinha 5, Jesus responde, e esse que está contigo também não é seu. Então ele já sabia, mas ele gostaria que ela falasse acerca do que estava acontecendo. Isso aconteceu também no Jardim do Éden, quando Deus ele ia todo final de tarde ter como momento de comunhão com Adão, e aí Adão se esconde. Então Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele espera que Adão ele confesse a transgressão que ele cometeu. Deus sempre espera de nós que parta de nós o pedido de perdão, parta de nós o arrependimento, e que não seja algo que, seja imposto. A gente sempre fala, olha, se ficar no pecado e permanecer nele, vai para o inferno. Então muitas pessoas acabam ficando na igreja por medo, muito mais por medo do que pelo amor à palavra, por amor ao próprio Senhor. E isso é complicado. Então, que a nossa motivação não seja o não querer ir para o inferno, embora isso esteja embutido, mas que a nossa motivação ela esteja para além do medo, que é amar a Deus e amar a obra de Deus e amar as coisas de Deus e amar a sua palavra e seguir a sua palavra, não porque nós somos forçados, mas porque nós amamos e o Senhor nos amou. Amém, querido? Então, por falar em prática da palavra, eu quero voltar um pouco no ponto que a gente tocou na semana passada, que foi ali no versículo 13 do capítulo 3, que aí ele começa a falar, vou começar do 12, para a gente ter um entendimento. Então ele começa falando assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade. Então, é esperado dos filhos de Deus um tipo de comportamento. É esperado de mim, de você, um comportamento que seja diferente das outras pessoas comuns. Então, eu até falei na semana passada acerca da nossa maneira de agir. Ela é tão marcante que as pessoas, pela forma que a gente fala, pela maneira como a gente se comporta, elas conhecem se nós somos cristãos ou não, se nós somos evangélicos ou não, se nós seguimos a Deus ou não, e isso pesa tanto a meu favor como contra mim. Principalmente quando é alguém próximo, por exemplo, um parente ou um vizinho. Se eu tenho uma conduta que não é esperada, né, que não condiz com o que se espera, isso vai minando a credibilidade da palavra de Deus até o ponto da pessoa chegar e falar: olha, para ser crente igual a esse cara aí, eu prefiro ficar onde eu estou. Eu já ouvi várias vezes isso. Eu próprio já falei isso umas dezenas de vezes antes de conhecer o Senhor. Se é para ser crente igual aquele carinha ali, eu prefiro ficar aqui. E isso acontece por causa da nossa má conduta. É evidente que a gente não tem como ser perfeito. Eu não estou pedindo isso para o irmão. Nem vou pedir isso a mim mesmo. Porque eu sei que em determinados momentos eu posso falhar. O que não pode é essa falha ser constante. Principalmente se essa falha for uma falha pontual. Estou sempre mentindo. Então eu vou mentir. Uma hora a minha palavra não vai ter mais credibilidade, as pessoas não vão mais acreditar em mim e por tabela não vão acreditar também no Deus no qual eu sirvo, né? Pois bem, então é esperado de nós um tipo de comportamento que está expresso no versículo 12, né? Ele coloca bem, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, os eleitos de Deus eles precisam ter um comportamento diferenciado. Qual é esse comportamento? Qual é a forma que eu tenho de expressar isso? Através da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão e da longanimidade. Então, esses são os frutos daqueles que são os eleitos do Senhor. Então, não tem como fugir, né? Você está preso a essa manifestação. Se você é um eleito do Senhor, você expressa isso como? Através do seu comportamento. Qual é o comportamento que é esperado? Exatamente esses que ele fala no versículo 12. E aí ele começa a falar o seguinte: agora, para dentro da igreja, isso para fora, né? Para fora, o meu comportamento ele tem que ser esse. Para dentro, ou seja, eu com meus irmãos, é também esperado um comportamento. Qual é esse comportamento? Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, o versículo 12 é para fora, mas o versículo 13 é para dentro. Então, nós como comunidade, nós como corpo de Cristo, precisamos perdoar uns aos outros, suportar, e aí esse suportar eu pontuei muito bem na semana passada e frisei muito forte isso, de que esse suportar não é eu vou ter que suportar o meu irmão porque ele é meu irmão em Cristo. Eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele, mas eu tenho que suportá-lo. Não é isso, não. Esse suportar-vos é de dar suporte, de dar apoio. Então, assim, se alguém chega até você e precisa de um apoio, de uma ajuda, você, como irmão em Cristo dessa pessoa, precisa fazer de tudo para dar esse suporte, para dar esse apoio. Em muitos momentos, irmãos, aí eu vou falar alguma coisa aqui, que muitas vezes quando a gente fala de dar suporte, a primeira coisa que vem à mente é relacionada ao lado financeiro. Eu vou ter que dar dinheiro, eu vou ter que emprestar dinheiro, eu vou ter que... Não. Muitas das vezes as pessoas nos procuram só para que nós tenhamos um tempo para sentar e ouvir. É só isso. É prestar meu ouvido para aquela pessoa desabafar, para que ela possa expor aquilo que está afligindo, aquilo que está acontecendo, né? E em muitos momentos isso não nos é permitido por causa da correria do dia a dia, por causa de uma série de questões, a gente não dá ouvidos a determinadas pessoas. Isso é muito grave, irmão. Muitas das vezes as pessoas elas nos procuram porque elas só querem que alguém dê atenção a elas. A gente vive num tempo em que as pessoas não têm tempo
para dedicar uns aos outros. E dentro do corpo de Cristo isso não pode acontecer, né? Essa ausência de tempo para dedicar ao irmão. Então, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. É impressionante como tem dentro do nosso corpo, e aí eu falo de uma maneira geral, pessoas que não perdoam falha do irmão. O irmão falhou, nossa, o mundo caiu, ó. Eu não quero nem papo, não quero conversa. Eu perdoei, mas é ele lá e eu cá. Como que eu vou ter comunhão com alguém ele lá e eu cá? Né? A gente houve até algumas ministrações. Ninguém é obrigado, irmão, evidentemente que dentro do corpo de Cristo existem afinidades. Tá? Eu tenho mais afinidade com alguns irmãos que com outros. Né? Você tem afinidade mais com algumas pessoas do que com outras, então isso faz com que você convide uma determinada irmão para almoçar na sua casa, ou tomar um café, ou sair junto, enfim, né? E passear. Eu sei que esse momento não está sendo possível, mas de uma maneira geral, nós temos mais afinidade com determinada pessoa do que com outra. Isso é natural. Tá? Isso é natural. Agora, a comunhão dentro do corpo ela tem que acontecer com todos. Não existe eu não gostar do meu irmão e eu não querer estar no corpo, né? Ter comunhão com ele no corpo ali. Eu não querer ter comunhão ali na hora do culto, eu não querer ter comunhão com ele. O momento do culto é um momento de comunhão. Então, se eu não tenho comunhão com meu irmão, e aí vem aquela palavra que Jesus fala acerca oh meu Deus, me ajuda aí, irmão, me ajuda aí. Da oferta. Né? Então, qual é a oferta que vale mais? A oferta da mulher. Por quê? Daquela mulher. Por quê? Porque ela doou aquilo que ela não tinha. Mas antes disso, ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, olha só, a tua oferta só tem valor quando você deixa ela lá e volta e se conserta com alguém. Ou com quem? Com o seu irmão. Então, se você oferta e não tem um conserto com o teu irmão, a tua oferta não é recebida. Não importa se você doou 1, se doou 1000. Então, para você ver como é que são as coisas, né? Como é que o reino de Deus ele não deixa espaço vazio para nada, né? Ele não deixa dupla interpretação para nada. É isso e é isso. Então, eu não consigo enxergar uma igreja em que a comunhão ela não é estabelecida de maneira plena e completa. Então, se você tem alguma coisa contra o irmão, você vai lá e se conserta com ele. Porque a pior coisa que tem, e aí eu experimentei um pouco disso essa semana, né? Eu vou compartilhar um pouco com o irmão. A pior coisa que tem é uma pessoa que morre, ela parte daqui para lá, ela vai para o céu e você não se consertou com ela antes. Por que eu estou falando isso? Lá no Rio da Prata nós perdemos um irmão essa semana, não foi de coronavírus, antes que alguém, né, comece a se perguntar, ou até tenha a curiosidade, não foi coronavírus que matou o irmão, mas ele estava bem de saúde, mas ele tinha um problema renal e ele estava em Saquarema, uma cidade pequena que tem pouco recurso, e os rins dele parou de funcionar e ele foi para o hospital não tinha condições de dar aquele atendimento, o irmão veio a óbito. Pois muito bem, esse irmão, eu tinha contato com ele quase que semanal, né? Uma vez por semana eu sempre estava falando com ele, mas ele era um irmão que ele tinha dificuldade de se expressar, então muitas pessoas acabavam se afastando dele. E por conta disso, muitas pessoas brigavam com ele também. E depois, quando eu vi a notícia essa semana de que ele faleceu, muitas pessoas me procuraram, porque sabiam que eu tinha um contato com ele, e falando, poxa, o irmão morreu e eu não tive a oportunidade de me consertar com ele. Uma dúzia de pessoas me procurando assim, caramba, o irmão morreu, eu não tive a oportunidade de procurar, de pedir perdão e de me consertar, e agora, meu irmão, o irmão já partiu dessa e já está nessa hora e já está, né? Eu falei para uma delas, irmão, uma hora dessa, o irmão Jorge ele já não está mais preso a uma cadeira de roda, né? Ele já está pulando, correndo. Então agora você vai se consertar com o Senhor, né? Pedir perdão ao Senhor porque você cometeu esse pecado, enfim, contra o irmão, e o Senhor vai te perdoar e você não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Mas não é bom que a gente tenha assuntos pendentes uns com os outros, tá? Não é bom isso. Se você tem alguma coisa contra o irmão, você vai lá, você procura ele, se conserta, suportai-vos uns aos outros em amor, não deixa nada para amanhã, porque a gente não sabe. Beleza? É disso que a gente está falando. Então,
vamos lá. E sobre tudo isto, revestidos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Em algumas traduções, nessa tradução que é antiga, em algumas traduções o tradutor ele substitui a palavra caridade por amor. Então, se eu substituir aqui, sem perder aí o sentido da palavra, então e sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, qual é o nosso vínculo de perfeição? É o amor. É o amor que eu tenho por você. É o cuidado que eu tenho com a sua vida, de querer que você esteja comigo no céu. É a forma como eu tenho de tratar os irmãos. Então, tudo isso é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é eu querer servir a você. O maior no reino de Deus não é quem é servido, mas sim quem serve. Então, quanto mais você servir, maior você vai ser no reino de Deus. E é impressionante como a gente inverte essa lógica. Então, a gente o maior no reino é quem é servido. Não, o maior do reino é quem serve. Então, eu estou aqui para servir os irmãos. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Né? E se a gente fosse fazer isso de maneira mútua, todo mundo ia ser grande no reino de Deus. Né? Porque todo mundo ia estar a serviço do reino. E aí ele continua e fala assim, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinamento, admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E aí ele está falando assim do momento de comunhão. Né? A comunhão nossa tem que ser um momento especial. Não importa se a gente está nesse ambiente virtual, não importa se a gente está presencial. E isso é um mero detalhe. O que importa é que quando a gente esteja junto, a gente esteja em um só coração. A gente esteja realmente prontos para servir uns aos outros, porque servindo uns aos outros nós estamos servindo ao Senhor, e prontos para cantar hinos. Agora ele fala de uma coisa importante também. Ele fala de admoestai-vos. Então, o que é isso? Se eu vejo um irmão cometendo um erro, eu chego até esse irmão em amor, e eu falo, olha irmão, o que você está fazendo não é legal não, hein? Tá? Tem alguma coisa errada aí, não é legal. O irmão, vou colocar um cenário, o irmão fala assim, não quero saber, irmão. Então eu procuro duas testemunhas, isso é o que está escrito, duas testemunhas idôneas, procuro o irmão novamente e tento trazer a ele um sentimento de que, olha, você realmente está cometendo um erro, não pode proceder dessa forma. Se o irmão insiste no erro, aí eu levo ele até o pastor. E aí o pastor vai dar o tratamento ao irmão. É assim que deve... Irmão, se todo mundo seguisse o que está escrito, ia ser a coisa mais fácil do mundo. Né? Porque Deus ele deixou tudo pronto. E mastigou e colocou na nossa boca. A gente só precisa engolir. Mas não, a gente tem a insistência em querer dificultar as coisas do Senhor, dificultar a nossa relação com a igreja enquanto corpo de Cristo. E aí, para fechar, ele fala assim, e quando fizeste por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa, tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Acordei para a honra e para a glória do Senhor. Trabalhei. Meu chefe não é o cara que paga o meu salário. Meu chefe é Deus. É como se eu estivesse trabalhando para Ele. E por isso a gente trabalha com perfeição. Então, para a honra e para a glória do Senhor. Vou limpar o banheiro da igreja. Vou fazer isso para a honra e para a glória do Senhor. Vou ser o melhor faxineiro da igreja. Vou ser um diácono. Vou ser o melhor diácono. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo para a honra e para a glória do Senhor. Cara, eu vou doar para a campanha do Quilo. Vou fazer porque é para a honra e para a glória do Senhor. E eu já falei isso algumas vezes. Né? Tem alguns irmãos, e aí aqui, graças a Deus, a gente ultrapassou essa barreira. Que quando vinha doar a campanha do Quilo, vou dar um exemplo, tá? O cara usa açúcar união na casa dele, um açúcar bom. Na hora de doar para a campanha do Quilo, ele me vinha com caravela. Eu dou na campanha do Quilo aquilo que eu uso na minha casa. Então, se eu dou o açúcar caravela, porque eu uso o açúcar caravela para mim. Então é como se eu dissesse assim, irmão, eu tô te dando aquilo que eu uso.
Isso serve também, sabe para quê? Para roupa. Às vezes as pessoas pensam que a gente pede roupa para doar, as pessoas pensam, não tá com vontade de jogar fora, aí pega e doa. Aí a gente sabe o que a gente tem que fazer? Como a gente não pode confiar nessas questões, a gente tem duplo trabalho, porque o irmão doa a roupa, aí a gente chega aqui, tem que fazer, né, ver o que presta e o que não presta, porque o irmão pensa que doar é doar aquilo que não presta, e não é isso, é doar aquilo que eu não estou usando. Então, ó, essa camisa aqui, eu posso chegar aqui e doar essa camisa, mas essa camisa tá boa para mim usar, eu uso ela, só que eu estou doando ela para a campanha para poder dar a camisa para alguém que precisa, mas eu usaria essa camisa. É disso que a gente está falando. Às vezes as pessoas chegam para doar roupa, ela doa aquilo que não presta nem para ela nem para ninguém. Então, ao invés dela jogar fora, não, ela pega e doa para a igreja. Aí, quando chega na igreja, a gente tem que fazer todo um trabalho para poder saber o que presta e o que não presta. Quando, na verdade, a gente já tinha que confiar que o irmão tem essa consciência de que ele está doando aquilo que não é aquilo que é inservível. Ele está doando aquilo que ele não está usando, mas serve para alguém usar. É servível para alguém. Né? É essa consciência que a gente tem que ter e muitas vezes a gente não tem. Né? Muitas vezes a gente doa aquilo que está sobrando. Eu vou doar porque não tem espaço aqui, então eu vou dar. E aí doa aquilo que é inservível, que deveria ir para o lixo, mas ele acha que a igreja é lixeira. Ele doa aquilo que é lixo. Não é isso, irmão. Tá? Tem que ter essa consciência de que quando a gente faz para o irmão, ou faz para o nosso semelhante, é como se eu estivesse fazendo para mim. Então, quando eu vou no mercado comprar a campanha do Kill, eu como se eu estivesse comprando para mim. Eu uso açúcar caravela, então eu vou comprar o açúcar caravela para dar para o irmão. Eu uso o pomarola, então eu vou comprar o pomarola para poder dar para a igreja, para poder doar na igreja. E assim a gente vai indo, né? Então, a gente hoje termina aí essa etapa. Aí, na semana que vem, o apóstolo Paulo ele já vai começar a falar acerca dos deveres domésticos. E aí depois a gente já finaliza já entrando no capítulo 4. Amém? Então, fica com essa escola bíblica nessa tarde. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós de maneira abundante. E que tanto materialmente quanto espiritualmente. E nos vemos em breve aí. Amém, querido? Fique em paz em nome de Jesus.